Salve rapaziada, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar que essa é a continuação desse vídeo aqui, ó. Então se você ainda não assistiu a parte anterior, eu vou deixar um card passando na tela e também vou deixar o link com a playlist completa na descrição do vídeo e no comentário fixado. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Após os eventos anteriores, que incluem um beijão na boca e uma confissão romântica, Yuta ainda não conseguia processar o que acabou de acontecer, muito menos conseguia acalmar seu coração. Parecia até que era tudo um sonho, afinal ele nunca imaginaria que uma dama tão linda beijaria ele com seus lábios macios. Até que Alisa se aproxima dele trazendo 2 pratos de comida para eles comerem juntos. Yuta agradece por ela se dar ao trabalho de trazer para ele também, mas ela fala que é um prazer. Enquanto ela falava, Yuta só conseguia prestar atenção em seus lábios se movendo, fazendo ele ficar nervoso novamente. Após isso, Yuta fala que a comida do hotel era realmente de primeira qualidade, e Alisa fala que é o esperado de um hotel de luxo. Vendo Alisa comer fazia Yuta pensar no quão linda ela é, pensando que ela deve ter puxado essa beleza de sua mãe, que é britânica. Era difícil de acreditar que ela só tem 18 anos com um corpo daqueles. Yuta sentia que eles não eram nem da mesma espécie, enquanto sorria de uma maneira desajeitada. Até que de repente Alisa se oferece para dar comida na boca dele, deixando Yuta sem reação, falando que jamais poderia fazer ela alimentar ele, pois era uma honra que ele não merecia. Mas Alisa fala que seria um prazer para ela poder alimentar ele, mas Yuta insiste que pode comer sozinho, deixando Alisa com uma expressão de cachorrinho abandonado, enquanto perguntava se não era boa o suficiente para ele. Yuta pensava que aquele olhar dela não era justo, então ele fala que não tinha nenhum problema com ela, deixando Alisa aliviada, que logo enfia um garfo com um pedaço de carne na boca dele, perguntando se estava gostoso. Yuta de boca cheia fala que estava muito bom, e Alisa extremamente atacante se aproxima dele perguntando se ele gostou dos lábios dela também, falando inclusive que foi a primeira vez dela e que ela estava nervosa e seu corpo estava quente. Então Alisa pega a mão de Yuta e entrelaça na sua, perguntando o que ela deveria fazer nessa situação. Em pensamentos, Yuta fala que isso é o que ele queria saber, pois ele estava apavorado com essa aproximação repentina dela, até que alguém tenta se aproximar deles pedindo licença para as pessoas que estavam em sua frente. Essa era Yurie, que fica aliviada em finalmente poder encontrar Kamimatsu Sensei, e Yuta pergunta se ela já estava melhor. Yurie responde que estava tudo bem, e que graças a Deus ele ainda estava na festa, mesmo que seja uma pena que ela perdeu a aparição dele no palco. Yuta fica feliz por ela não ter visto ele no palco, lembrando do beijo de Alisa, até que a própria o agarra querendo levar ele para outro canto para comerem mais coisas deliciosas. Yuta tenta falar com Alisa, mas ela parecia não querer escutar, e após olhar para Yurie, ele fala que gostaria de conversar mais um pouco com ela, e que Alisa poderia ir na frente. Após encarar Yurie, Alisa decide ficar também, se enfiando no meio dos dois e deixando Yuta como sempre sem saber o que estava acontecendo. Yurie então fala que gostaria de dizer uma coisa para ele, e Yuta repara que ela já não estava mais chamando ele pelo nome, e sim pelo nome de autor. Pensando que talvez fosse o jeito dela conforme o ambiente, ele se perguntava também o que ela gostaria de dizer, já que ela estava ali parada. Então Yurie agradece Yuta por ele ter criado Digimas, pois ler a novel sempre encheu ela de coragem. Aquelas palavras deixaram Yuta corado, e fizeram até Alisa se virar e prestar atenção em Yurie, que continuou falando que sempre que se sentia para baixo, ler as histórias dele davam a ela o apoio que ela precisava. Após isso ela sorri e pega na mão de Yuta falando que sempre sonhou com o dia em que poderia conhecê-lo pessoalmente e poder dizer essas palavras. Então ela agradece do fundo de seu coração por todo o seu esforço. A expressão no rosto de Yurie fazia Yuta lembrar do quão feliz ele estava por aparecer no evento de hoje, e na felicidade que ele sentia por ter continuado escrevendo, pois ele nunca imaginava que tantas pessoas maravilhosas gostavam do trabalho dele. As palavras de Yurie fazem os olhos de Yuta lacrimejar, enquanto ele fala que é ele quem tem que ser grato por ela ler e apreciar o trabalho dele, deixando Yurie corada, que de repente tropeça caindo nos braços de Yuta e encostando seu respeito nele, enquanto Alisa observava aquela situação nada feliz. Yuta rapidamente pede se ela estava realmente bem e que talvez ela ainda deveria descansar um pouco, mas Yurie responde que estava tudo bem e que ela só estava muito feliz, dizendo que ele era realmente gentil e voltando a chamá-lo de Yuta. Mas alguém ali não fica nada feliz com essa aproximação toda deles, e então Alisa imediatamente separa os dois, perguntando quem Yurie acha que é para chamar Yuta pelo nome, mas Yuta para ela, falando que realmente não se importa com isso, pois ele não é essa figura famosa que todas elas pensam. E Yurie fala que Alisa tinha razão e que ela deveria cuidar com o jeito que ela fala com ele. Yuta fica extremamente decepcionado com a possibilidade de perder a proximidade com ela, e fala para ela chamar ele de Yuta, afinal não tinha necessidade de chamá-lo de sensei o tempo todo. E com essa frase, Alisa fica ainda mais irritada, pois agora ele também estava chamando Yurie pelo nome, falando que eles pareciam ser próximos até demais. Então Alisa também bota seu respeito para jogo enquanto se agarrava em Yuta, perguntando qual é a relação de Yurie com seu namorado. Uma batalha está
estava prestes a explodir, com Yuta no meio disso tudo, pensando que ainda não tinha concordado em namorar a Alissa. Yurie fica confusa e pergunta se era verdade sobre eles estarem namorando, e ao mesmo tempo que a Alissa dizia que sim, Yuta falava que não, fazendo até sinais de negação com a cabeça, o que faz Yurie falar que era um alívio que eles não estão namorando, enquanto ela sorria de um jeito todo meigo. Quando Yuta pergunta o motivo das palavras dela, Yurie fala para ele não se preocupar, deixando Alissa com uma expressão totalmente emburrada. Após isso, Alissa pede para Yuta chamar ela também só pelo nome, e Yuta tenta negar pois ela é mais velha que ele e isso seria desrespeitoso. Mas Alissa se aproxima dele pedindo por favor de um jeito carinhoso e infantil, deixando Yuta encantado com a fofura dela. Ele já chama Yurie pelo nome, sendo assim não custa nada fazer o mesmo com Alissa. Então ele concorda, mas pede que ela também o chame por outra coisa além de sensei. E ela concorda, enquanto abraça ele toda feliz e se exibindo para Yurie, como se ela tivesse vencido a batalha, enquanto sorria de um jeito debochado, deixando Yurie com raiva pois não tinha feito nada para ela ficar debochando dela desse jeito. Isso era só o começo da batalha pelo monopólio do nosso protagonista. O resto do primeiro evento que Yuta compareceu passou num piscar de olhos, e receber elogios de tantas pessoas o fez perceber novamente que os elogios de sua amiga de infância não eram tudo isso. E enquanto Yuta aproveitava toda a glória, seu pai ainda estava procurando por ele. Ao mesmo tempo, Michiru ainda continuava sendo a mesma pessoa ignorante de sempre, enquanto via a foto de uma dubladora junto com o autor Kamimatsu, reparando que mesmo com uma figurinha tapando seu rosto, ele parecia muito com Yuta, e imediatamente ela relembra do dia em que ela rejeitou Yuta, e após sair da sala, ela ouviu ele chorando de uma forma desesperada, e mesmo assim ela falou que não era algo para ele chorar tanto assim, mas ela acaba se lembrando que não importava o que ela fizesse de ruim para ele, Yuta sempre permanecia sorrindo para ela, mas que se dessa vez ele está chorando tanto assim, poderia ser algo realmente sério. Ela hesita por um momento, mas logo volta a dizer que jamais irá perdoar ele por fazer pouco caso do autor Kamimatsu, pensando que Yuta poderia se esforçar para pelo menos se parecer um pouco com ele. Voltando ao presente, Michiru se pergunta se Yuta estava realmente falando a verdade, e após lembrar das palavras dele, ela engole seco a saliva, enquanto seu coração disparava de nervosismo. Mas ela logo se convence de que era impossível, enquanto dava risada, falando que iria sair para comprar sorvete e esvaziar a mente. Ao sair da loja de conveniência e após ter se esquecido de tudo relacionado a Yuta e Kamimatsu, Michiru estava se sentindo sortuda por ter conseguido comprar a última unidade de uma edição limitada de um sorvete de morango. Chegando em casa, ela nota que tinha um táxi em frente à casa de Yuta, o que era raro. Após isso, o pai dele sai do táxi falando que Yurie e Alissa deveriam entrar também e tomar um copo de chá. E ao escutar isso, Michiru fica paralisada pensando ter ouvido errado. Mas quando Yuta sai do carro, ela repara logo na gravata dele, falando que ele tem um péssimo gosto, lembrando que ele sempre foi assim desde criança, e novamente o comparando com Kamimatsu, que na imaginação dela é uma pessoa elegante. Mas após isso, ela lembra da foto que viu em seu celular, mas logo muda seu foco para a voz feminina familiar que ela ouve saindo do carro. E assim Michiru fica em choque, pois quem sai do carro é a cantora Alissa e a dubladora Yurie, deixando Michiru totalmente confusa do porquê elas estariam ali com Yuta e seu pai. Mas Michiru é tão cética que não acredita que elas eram as verdadeiras, suspeitando que seriam apenas duas sósias, pois Yuta é só um cara normal e não tem chance dele ser amigo de duas celebridades. Enquanto Michiru ficava com seus devaneios se recusando em acreditar na realidade bem na frente de seus olhos, Yuta fala para seu pai que não era certo convidar duas garotas para entrar na casa de dois homens que elas acabaram de conhecer tão tarde da noite. Seu pai concorda, falando que exagerou e que não irá insistir, mas Alissa e Yurie falam que não se importam e que ficariam felizes de poder entrar na casa de Yuta. E o pai de Yuta começa a puxá-lo de um lado para o outro enquanto chorava e gritava que ele jamais poderia recusar se as duas superestrelas queriam entrar em sua casa. Após ouvir isso, Michiru cai no chão, incrédula com aquela situação, se perguntando o motivo de duas pessoas envolvidas com Digimas estarem entrando na casa de Yuta, e ela ainda acredita ser um Zé Ninguém. Enquanto Michiru tentava botar seu único neurônio para funcionar, a mãe de Yuta aparece mandando seu marido parar de gritar, enquanto recebia Yuta em casa de forma carinhosa. E após seu marido tentar apresentar as visitas todo eufórico e ela xingar ele novamente, Alissa se apresenta e já vai direto ao ponto falando que deseja se casar com Yuta, a chamando de mãe. A mãe de Yuta fica surpresa, enquanto Alissa sorria e Yurie ficava confusa, mas quem mais se surpreendeu com aquelas palavras foram Yuta, seu pai e Michiru, que estava na encolha escutando tudo. Michiru fala que era mais fácil porcos começarem a voar do que Yuta se casar com uma mulher tão bonita, e Yurie não perde tempo e se apresenta para a mãe de Yuta, falando que por enquanto ela é só uma amiga, mas que um dia ela espera poder chamá-la de mãe também. Após isso, Michiru segue incrédula que as duas acabaram de se confessar para Yuta na frente de sua mãe. Michiru chegou a pensar que foi transportada para
para um isekai, enquanto tremia e suava frio. Ao mesmo tempo, a mãe de Yuta convida as duas para entrarem em sua casa, pois não podia deixar elas duas gritando do lado de fora. E já que elas irão competir pelo coração de seu filho, é dever dela como mãe julgar as duas. Seus olhos brilhavam enquanto ela olhava para Alisa e Yurie. Quando Yuta fala que era muito tarde para ter esse tipo de conversa, sua mãe convida as duas para passarem a noite, já que no próximo dia é fim de semana, e tanto Alisa quanto Yurie aceitam sem pensar duas vezes. Yuta pensa que aquilo não era nada bom, pois sua mãe estava agindo estranho com aqueles olhos brilhando, e seu pai o abraça de repente falando que ele fez muito bem, pois ele poderá se casar com duas celebridades e um dia elas acabarão chamando ele de pai, e ele já conseguia imaginar o futuro. Mas sua esposa logo fala para ele parar de ser um completo esquisito, e após isso acerta um soco em seu estômago, enquanto todos entravam em casa, deixando ele ali deitado, falando que essa era uma bela forma de sua esposa expressar seu amor por ele. Já Michiru se recusava a acreditar que aquilo tinha acontecido, e em casa ela se lembra das duas se confessando, e se pergunta como Yuta conheceu elas, já que ele é tão antissocial, enquanto imaginava Yuta agarrado com as duas, pensando ser algo nojento. Até que Michiru se lembra da foto que viu antes, e aquela gravata fora de moda que Kamimatsu estava usando é igual àquela que Yuta usava também. Mas se isso era verdade, então ela até agora estava insultando a pessoa que ela mais ama. Mas Michiru novamente decide ignorar a verdade e vai dormir, pois tudo isso não passava de especulação boba. Tudo que ela podia fazer no momento era negar a realidade em sua frente, pois ela não poderia nem imaginar o que fazer quando descobrir que cometeu um grande erro. Na próxima segunda-feira, Michiru estava acabada e com olheiras enormes, pois ela não conseguiu dormir nada graças a Yuta. Michiru fala em seus pensamentos que ela precisava investigar tudo e descobrir a prova de que Kamimatsu e Yuta não são a mesma pessoa, mas ela fica em dúvida de como poderia falar com Yuta, pois foi ela quem mandou ele nunca mais falar com ela. Enquanto Michiru passava por um grupo de garotos e garotas, uma garota dá bom dia para ela e ela responde, mas um dos garotos olha para ela com uma expressão e sorriso esquisitos, deixando ela com um frio na espinha enquanto se perguntava o motivo dele olhar para ela daquela maneira. Ela inclusive não entendia o que as outras garotas viam nele, e que até Yuta era 100 vezes melhor que esse esquisito. Enquanto Michiru se afastava, as garotas falavam que ela era linda, mas era uma pena ela nunca ter namorado ninguém e ser tão devota a Digimas, pois ela faria um bom par com esse esquisito aí chamado Nakatsugawa. E ao ouvir isso, ele fica interessado em Michiru. Após isso, alguém se aproxima dela dando bom dia, e Michiru logo pensa que aquele cara seguiu ela. Mas quando ela se vira para dar bom dia, quem estava em sua frente era Yuta, que deixa ela com o coração palpitando forte ao vê-lo. Digimas é uma história especial para Michiru. Depois que sua mãe faleceu e seu pai foi embora para outro país por causa do trabalho, Digimas foi o que fez Michiru conseguir seguir em frente e esquecer daquela dor, pois aquelas histórias pareciam até que foram escritas exclusivamente para ela. Michiru lembra de ter ouvido histórias parecidas de alguma outra pessoa, mas fazia tanto tempo que ela até se esqueceu, mas que Digimas sempre a apoiou, e o autor Kamimatsu se tornou seu salvador, e é por isso que ela não deixa ninguém insultar ele, muito menos fingir ser ele, como Yuta fez. De volta aos momentos atuais, Yuta novamente dá bom dia para ela, e após ela lembrar das coisas que ele disse na época de sua confissão, ela ignora ele falando que mandou ele não falar mais com ela. Yuta imediatamente pede desculpas falando que era força de hábito, e Michiru responde que irá permitir que ele volte a falar com ela, enquanto ela pensava que isso iria servir para ela investigar ele, já que foi Yuta quem chamou ela primeiro. Mas olhar para o jeito despreocupado dele deixava ela irritada de alguma forma, pois ele nem parecia mais triste por sua rejeição. Yuta então pergunta se Michiru fez o dever de casa, e ela lembra de que ficou tão ocupada pensando besteira sobre Yuta não ser o Kamimatsu que o fim de semana passou e ela nem fez suas tarefas, enquanto pensava que o professor ia arrancar o couro dela por ela não fazer a lição de casa. Yuta então resolve perguntar se ela estava bem, pois Michiru parecia estar bem pálida, e ela responde que praticamente era tudo culpa dele, deixando Yuta sem reação, enquanto ela pensava que a falta de sono estava realmente começando a afetar ela, mas que ela só precisava descobrir que Yuta não é Kamimatsu para poder finalmente tirar esse pensamento de sua cabeça. Mas primeiro ela precisava copiar a lição de alguém. Mesmo após conseguir que alguém emprestasse a lição de casa para ela copiar, Michiru só conseguia pensar em investigar Yuta. Era fato de que ele conhecia Alisa e Yurie, mas Michiru ainda precisava saber o que levou ele a conhecer elas. E após pensar um pouco, ela decide só perguntar diretamente a ele, pedindo se ele foi a algum lugar no final de semana, pois os vizinhos viram ele vestindo um terno. Yuta responde que foi em um evento relacionado ao trabalho de seu pai, deixando ela pensativa, quase indo para a solução exata, mas desistindo no caminho, falando que Yuta provavelmente estava no evento de Digimas por causa do trabalho de seu pai, e que ele só deu sorte de conhecer aquelas duas. Então Michiru pergunta se ele fez amigos nesse evento, e isso deixa Yuta pensativo por um momento, mas ele logo abre um sorriso genuíno no rosto falando que fez amigos sim. Ver ele sorrindo daquele jeito deixava Michiru incomodada, que se pergunta
pergunta se foi mesmo tão bom assim conhecer Alissa e Yurie. Ela parecia até estar cheia de ciúmes. Yuta até pergunta se ela estava chateada, e ela responde gritando que estava muito chateada. E quando ele pergunta o motivo, ela fala que não sabe. Até que de repente o celular de Yuta toca e ele imediatamente o pega falando ter se esquecido de colocar no modo silencioso. Michiru fica sem acreditar que Yuta recebeu uma mensagem de alguém, pois isso nunca aconteceu antes e seus pais não mandam mensagem durante o horário de aula. Então ela resolve perguntar de quem era a mensagem que ele recebeu. Yuta responde sorrindo que a mensagem foi de uma de suas amigas que ele tinha falado para ela antes, deixando Michiru irritada pois se tratava de Alissa ou de Yurie. E quando Michiru olha para Yuta, ele estava respondendo a mensagem todo feliz, e isso provoca a ira dela, pois ela não queria ver ele sorrindo daquele jeito. E rapidamente ela se levanta, tirando o celular da mão de Yuta e mandando ele parar com aquilo. Yuta se assusta e fica confuso, perguntando para ela se fez algo errado. E Michiru, por outro lado, entra em pânico sem saber o motivo de ter feito essa cena, pois ela não tem o direito de proibir que ele fale com outras garotas. Mas ela logo arruma uma desculpa falando que a aula estava para começar e que o professor poderia acabar recolhendo o celular dele. E por incrível que pareça, Yuta cai nesse papinho dela e ainda agradece pelo aviso. Após isso, o professor entra na sala marcando o começo da aula. E Michiru ainda estava confusa sobre o motivo dela ter ficado tão irritada ao ver ele agindo todo feliz com outra pessoa. No banheiro da escola, algumas garotas aparecem enquanto Michiru lavava as mãos, falando sobre elas criarem juntas um canal sobre beleza. E Michiru fala bem baixinho que não gosta de sua própria aparência, enquanto lembrava de alguém falando que ela era a imagem exata de sua mãe. Mas como as garotas não escutaram o que ela disse, ela fala que está ocupada no momento, mas que ela poderia trabalhar gerenciando o canal dela se elas precisassem. Após isso, Michiru sai, falando que precisava focar no assunto envolvendo Yuta, deixando as garotas ali enquanto elas se perguntavam o que tinha de errado com Michiru hoje. Até que uma delas fala que Michiru não é uma pessoa ruim, já que sai com um virgão sem graça igual Yuta. E uma das garotas fala para ela nunca falar isso na frente de Michiru, lembrando de uma vez que ela xingou elas por ficarem falando mal dele, e que só ela era permitida de fazer isso. De volta à sala de aula, Michiru continuava estranha, e Yuta percebe que já fazia um tempo que ela estava observando ele. Até que ele recebe uma mensagem de Alissa, onde ela dizia estar ansiosa para essa tarde, deixando Yuta feliz, pois essa será a primeira vez que ele sairá com uma amiga para tomar chá. E Michiru começa a murmurar que ele está se achando demais por estar flertando com uma garota por mensagens durante a aula, até que a professora acerta com o livro em sua cabeça, mandando ela parar de conversar em sua aula. Yuta pergunta se Michiru estava bem, e ela fica irritada falando que a culpa era dele. Após a aula acabar, Yuta sai da sala pensando que Michiru estava realmente estranha hoje, e sem demoras ela chama ele perguntando se ele iria para casa. Yuta responde que ele tem planos hoje, mas que ele vai deixar suas coisas em casa primeiro, e então Michiru pede para eles irem para casa juntos. Yuta fica pensativo, pois hoje ela realmente estava muito estranha e ele não entendia o motivo, mas ele aceita ir para casa junto com ela, pois mesmo após tudo o que aconteceu, ele era feliz por eles conseguirem conversar normalmente, e que era bom eles poderem voltar para casa juntos após algum tempo. A rejeição dela pode até ter sido cruel, mas para Yuta ela ainda continuava sendo sua amiga de infância, e esse fato não mudou. Enquanto saíam, Michiru gruda em Yuta como se fosse um chiclete, e quando ele pergunta o motivo dela estar tão perto, Michiru fala para ele não se incomodar com ela, deixando ele confuso sobre o que estava acontecendo com ela hoje. Enquanto andavam juntos, Yuta estava muito apreensivo, pois Michiru não parava de encarar ele, então ele decide perguntar qual era o motivo dela estar com os olhos quase grudados na cara dele, e ela responde que não tinha nenhum motivo especial, pedindo se ele tinha algum problema com isso. Yuta responde que não tinha nenhum problema, mas que ela pelo menos deveria cuidar por onde anda, já que eles estavam se aproximando das escadas. E é dito e feito, ela acaba escorregando no degrau da escada, e quando Michiru estava prestes a cair, Yuta de algum jeito consegue proteger ela na queda, mas ela imediatamente fica preocupada com ele por ter absorvido todo o impacto da queda, mas ele fala que estava tudo bem e que não se machucou, deixando ela aliviada. Já Yuta, por outro lado, tinha uma visão bem detalhada da situação, e pede para ela se levantar pois ele podia ver tudo. Após Michiru perceber o que ele podia ver, ela fica totalmente corada e com vergonha, saindo de cima dele e pedindo para ele parar de olhar para ela. Yuta se levanta e fala que não foi de propósito, mas que como eles são amigos desde criança, isso nem era grande coisa, e que ele já viu ela sem roupa várias vezes. Ao ouvir aquelas palavras, Michiru fica irritada e manda ele calar a boca, enquanto o chamava de idiota. Fora das dependências da escola, Yuta pede desculpas para ela, mas Michiru continuava de mau humor. Após isso, Yuta recebe uma mensagem de Alissa, onde ela fala que já estava em frente ao portão da escola esperando por ele, até que Michiru cutuca seu braço falando para ele olhar para frente, pois ali tinha um homem com um estilo ameaçador em frente ao portão, e ele parecia estar encarando eles. Michiru fala para eles saírem dali rápido, pois aquele cara parecia ser um gangster, e quando eles se afastam um pouco, Michiru olha para trás, e o cara suspeito estava correndo atrás deles, parando em sua frente
frente e obstruindo a passagem de Yuta e Michiru. Vendo que Michiru parecia estar muito assustada, Yuta toma a frente e pergunta se ele queria algo com eles. Após isso, o homem se curva para Yuta, pedindo desculpas e falando que não era a intenção dele assustar eles, e revelando que ele é o assistente pessoal de Alissa, deixando Yuta mais tranquilo. O assistente então fala que Alissa estava esperando dentro do carro, e quando Yuta vê que o carro era uma limusine, ele fica espantado, até que Alissa baixa o vidro dando oi para ele, e falando que hoje ela irá escoltá-lo para um passeio. Michiru fica em choque ao ver a famosa cantora Alissa bem em sua frente, e Yuta fala que ficou muito surpreso pois não esperava que ela viesse buscá-lo em uma limusine, deixando Alissa com um sorriso no rosto, feliz pela surpresa dela ter dado certo. Então o assistente pede para que Yuta entre no carro, e ele fica hesitante por um momento olhando para Michiru. Aí o assistente fala que se ela era namorada de Yuta, ela também era bem-vinda a entrar no carro, pois ele ficaria feliz em levá-la para a casa dela. Michiru fica sem reação, e Yuta imagina que ela deve ter ficado bem irritada ao ser confundida com sua namorada. Mas Michiru logo se vira falando que não iria junto com eles, correndo para longe, enquanto Yuta falava que ela realmente deve ter ficado irritada. Já o assistente fala que não parecia ser isso. Yuta fala em seus pensamentos que fazia algum tempo já que eles não andavam juntos, e que era uma pena ela ter ficado irritada pelos outros pensarem que eles eram um casal, decidindo se desculpar com ela no outro dia. Enquanto Yuta pensava, Alissa aparece e agarra ele falando que eles irão para a casa dela, deixando Yuta atordoado. Após saírem, Michiru continuava ali escondida, incrédula com o quanto Yuta e Alissa já eram próximos, até que alguém aparece chamando por seu nome, e quando ela olha, era aquele esquisito de antes e seu amigo. O amigo do esquisito pergunta o que ela estava fazendo ali, e ela responde que não estava fazendo nada demais, enquanto ficava enojada por eles puxarem papo com ela. Então o amigo do esquisito continua falando sobre os treinos do time de basquete serem irritantes e perguntando se ela gostaria de assistir o treino deles e trazer umas amigas junto com ela. Michiru se afasta deles falando que iria dar uma olhada na agenda dela, mas que ela estava ocupada, enquanto pensava que não tinha nada no mundo mais irritante que eles. Após isso, vemos que o amigo do esquisito é outro esquisito, pois ele fica todo animado por ela tratar eles de maneira fria. E o esquisito chefe, que estava calado até agora, solta um sorriso nojento enquanto fala que adora brincar com as que se fazem de difícil. Já no apartamento de Alissa, Yuta fica admirado com o tamanho do lugar e com a vista, até que Alissa traz o café, pedindo para ele se sentir em casa. Para Yuta ainda não tinha caído a ficha de que um cara como ele estava tomando café com uma mulher tão linda como ela, e em sua própria casa. Ele nota também que o padrão de vida dela parece ser bem alto. Enquanto Yuta degustava o café, Alissa se aproxima de seu rosto comemorando por ele ter tomado o café que ela preparou. Isso deixa Yuta em pânico, pois tinha um respeito muito grande em sua frente, e ele tenta mudar de assunto falando que ela parece ser bem rica, o que é esperado já que ela é uma celebridade. Alissa responde que realmente é rica, mas não tanto quanto Yuta, perguntando como ele gerencia suas finanças. Yuta fala que deixa tudo com sua mãe, pois ela realmente entende muito bem sobre finanças, e Alissa responde que a mãe dele parece mesmo ser bem minuciosa, já o pai dele parecia ser bem único. Após isso, Alissa fala que sente inveja da família calorosa de Yuta, e quando ele pergunta onde os pais dela estavam, Alissa responde que vive sozinha e que seu assistente a visita somente algumas vezes na semana. Enquanto Yuta via a expressão triste no rosto de Alissa, ele fala consigo mesmo que a situação familiar dela deve ser muito complicada. Ao mesmo tempo que Yuta pensava, Alissa fala que tinha um pedido audacioso para ele, e então pergunta se ele poderia dar um autógrafo para ela. Yuta responde que seria uma honra, enquanto pensava que quando ela falou sobre um pedido audacioso, ele imaginou que poderia ser outro beijo. E quando Yuta aceita dar seu autógrafo, Alissa fica extremamente feliz. Após assinar o livro dela, Alissa fica surpresa com a rapidez de Yuta para escrever, perguntando se ele estava acostumado com isso. Yuta fala que já estava acostumado, pois ele tem que assinar pelo menos 1000 cópias a cada lançamento. Alissa fala que Yuta é incrível e que ela irá guardar esse livro autografado para sempre como se fosse um tesouro. Yuta fica feliz ao ouvir as palavras de Alissa, e então pergunta se ela também poderia dar um autógrafo para ele. E quando ela concorda, Yuta pergunta se podia ser em um pedaço de papel comum, já que ele não tinha nada especial para ela poder assinar, e Alissa fala que não tinha problema. Após algum tempo escrevendo, Alissa pede desculpas e pergunta se ele podia dar a ela outro pedaço de papel, pois ela não estava acostumada a fazer sua assinatura, já que ela sempre se nega a dar autógrafos. Yuta fala que isso era uma surpresa, perguntando se ela teria um motivo particular para isso. Alissa fala que mesmo não parecendo, ela é muito ruim em interagir com as pessoas, e isso deixa Yuta surpreso, ainda mais pelo fato dela até agora ter sido tão assertiva em relação a ele. Então Yuta pergunta como ela faz quando precisa cantar ao vivo, e Alissa responde que no show ela foca somente na música, esquecendo tudo que está ao seu redor. Yuta percebe que talvez ela chamou ele para sua casa justamente por esse medo de ficar em público. Então Yuta pergunta se foi difícil para ela participar do evento de Digimas, e ela responde que aquela festa foi uma ocasião especial, e que se ela não tivesse ido, jamais teria conhecido Yuta.
surpresa. Ao ouvir as palavras de Alyssa, Yuta percebe que o livro dela é da primeira edição que foi impressa, e que como parece estar bem desgastado, ela deve ter lido incontáveis vezes. Então ele fala que ela realmente deve amar muito Digimas, e Alyssa responde que ama mais que tudo no mundo, deixando Yuta com um sorriso no rosto, que após isso fala que também ama as músicas dela do mesmo jeito. Aquelas palavras pegaram tanto Alyssa de surpresa que ela acaba derramando o copo todo de café em sua blusa. Quando Yuta pergunta se ela estava bem, Alyssa responde com uma gíria de que estava tudo de boa, mas que ela precisava se trocar. E enquanto tirava parcialmente seu suéter, ela pergunta se Yuta gostaria de tomar banho junto com ela. E o capítulo termina assim, com Yuta totalmente perplexo com o convite de Alyssa. Se vocês quiserem a parte 3 dessa obra maravilhosa, vocês já sabem o procedimento. Deixem o like e comentem bastante, que logo estarei trazendo a continuação. Dito isso, nos vemos no próximo vídeo. Surra de pau mole, pra deixá-la bem mansa. Surra de pau mole.